Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Vamos dar início Sim. a mais Boa uma. noite, boa noite. Boa noite, vamos dar início a mais uma atividade do Boa Grupo de noite. Estudos Michel Foucault. Hoje, o convidado para poder participar, trazendo uma contribuição teórica, filosófica, é o professor Caio Souto. Caio Souto é professor da Universidade do Estado do Amapá. Ele é graduado em Filosofia pela Unifran, também graduado em Direito pela PUC São Paulo, mestre e filósofo doutor pela Universidade Federal de São Carlos. A partir de agora, o professor Caio Souto vai apresentar o tema Foucault, um herdeiro da epistemologia histórica francesa. Durante 30 minutos ele vai ficar responsável pela fala. Encerrada a sua participação, nós vamos abrir essa roda de discussão, conversa para todos os participantes, tanto do Google Meet, tanto do YouTube que nos acompanham. A partir de agora, a fala está contigo, Caio. Fique à vontade. Boa noite, Jomar. Boa noite a todas e todos aí que estão nos acompanhando aqui, estão assistindo. Agradeço muito o convite que foi feito. E quando o Jomar entrou em contato comigo, ele falou que seria sobre Foucault a fala, né, para eu escolher um tema. Me deixou bem à vontade, né, para escolher o tema que eu quisesse falar. E, bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Ele falou das minhas titulações, vou apresentar os meus temas de pesquisa brevemente, né? Eu, desde a primeira graduação que eu fiz em Direito, né, já faz aí mais de 15 anos que eu entrei no Direito, eu já me interesso pelo Foucault, né? E sim, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, eu já tive contato com a crítica dele ao direito penal, a questão das prisões, e isso me ajudou, inclusive, a encontrar, a construir uma saída, né, dentro de um curso, que é o curso de Direito, bastante fechado em muitos casos, né, e o Foucault, então, foi um autor que passou a me acompanhar desde então. Eu fiz o TCC sobre ele, iniciação científica, e depois eu fui para a filosofia, né. Eu já tinha um interesse, claro, desde antes e tudo, e aí, para encurtar a história, eu fiz um mestrado sobre Foucault e a literatura nos anos 60, vários textos que ele dedica a esse tema, né? Então, o mestrado foi sobre isso, e o doutorado, eu comecei com um projeto para estudar o tema da vida em Foucault, que também é um tema que aparece desde o início, desde os textos antes da arqueologia, né, dos anos 50. Se vocês lembrarem, por exemplo, a introdução a Binswanger, né, já aparece o conceito de mundo da vida ali, e vai até o final. O último texto que o Foucault publica, que ele manda para publicação, né, em vida, é um dos textos que eu pus aí na bibliografia desse encontro, que é o texto A Vida, a Experiência e a Ciência, né, de 84. Na verdade, ele foi publicado em 85 numa revista. Vou falar desse texto, vai ser o primeiro texto que eu vou falar sobre ele, né, e então a vida percorre a obra toda. Em outros momentos da obra do Foucault, especialmente no Nascimento da Clínica, a problemática da vida aparece, né? A, a questão da morte e a questão como limite da vida. Então, para isso, ele precisa definir ali vida, né? Para definir morte. Tem um capítulo especial sobre o Bichat, né? Abram alguns cadáveres que tem ali uma reflexão sobre a vida, que não é só epistemológica, é filosófica também, e tem uma conexão entre esse texto e o outro do mesmo ano, que é o Raymond Roussel, o texto dele sobre literatura, né? E então, no mesmo ano, ele publica um texto sobre medicina e um sobre literatura. E eu vinha pesquisando a questão da literatura, a questão da morte aparece ali também nesse texto, portanto, a questão da vida. E nas Palavras e as Coisas tem um capítulo dedicado à biologia, ou melhor, ao que havia antes da biologia, na Idade Clássica, né, que é o capítulo Classificar, em que se fala, não há ainda uma reflexão filosófica sobre a vida, ou melhor, epistemológica sobre a vida, né, porque não há ainda o conceito de biologia, enfim. Talvez vocês conheçam esse texto, é um capítulo lá das Palavras e as Coisas, e depois vida, trabalho e linguagem, quando surge o conceito de vida para a modernidade, né, no sentido Foucaultiano do termo modernidade. Então a vida está nesse texto também. E o conceito de biopolítica, né, lá nos anos 70, também tem uma relação com a vida,
Então, falando das fases do Foucault e como que o conceito de vida acompanha toda a reflexão dele até o final, quando a estética da existência vai abordar agora a vida como construção de arte, uma obra de arte, né? A vida como obra de arte. E existe uma articulação entre tudo isso, existem passagens, existem transformações, né? Modificações de como a vida aparece em cada um desses textos, né? Precisaria de detalhes para entender melhor. Então, eu apresentei um projeto para estudar isso no doutorado, né? E acontece que por vários motivos, primeiro eu descobri que, enfim, tinha acabado de ser publicado no ano que eu entrei no doutorado, uma tese sobre isso na França, né? Eu tomei conhecimento, li, enfim, foi importante. Eu poderia ter continuado a minha pesquisa sobre a vida em outros termos, né? Diferente do que a tese apresentou do Manuel Mauer, que é um argentino que fez o doutorado lá com o Braunstein, na Paris 1, e acontece que eu também, junto com isso, passei a ler o Canguilhem, né? Então, para encurtar, para encerrar essa minha trajetória, eu acabei terminando meu doutorado com uma tese sobre Jorge Canguilhem, em que o Foucault aparece como um dos principais interlocutores dessa tese, especificamente no final dela, e eu continuei pesquisando Foucault, mas aí artigos, né, paralelos à tese. Então, a tese que resultou dessa pesquisa é sobre Canguilhem, e o Foucault aparece nela também, e em outros artigos que eu publiquei sobre Foucault, sobre o conceito de Aufklärung, né, que é iluminismo, iluminação, que tem a ver com a forma como ele concebe a modernidade, sobre literatura, né, além do mestrado, depois eu publiquei um artigo, e tem um artigo para sair sobre a relação entre Foucault e a epistemologia histórica, que é o tema que eu propus hoje, né. Então, falando assim, né, de mim, o que eu tenho publicado, né, são esses textos, e a minha pesquisa é basicamente essa. O Joelmar também pediu que eu falasse, que eu desse alguma indicação de textos, né, para vocês lerem. E eu indiquei 3, talvez 4 textos, porque um deles tem 2 versões, né. Então, quais são esses textos? O primeiro deles é esse texto que eu falei, né, que é o último que o Foucault dá o seu imprimatur, né? Ele estava muito doente, a revista de Metafísica e Moral, que é uma das revistas de filosofia na França mais antigas ainda em circulação, tem mais de 100 anos, e que é uma das mais influentes, ia dedicar um número ao Georges Canguilhem. Ele é ainda vivo, né? Mas já uma idade avançada, com uma obra consolidada, e ia receber essa homenagem. E o Foucault foi um dos convidados a escrever um texto. E ele, muito doente, reformula um texto que ele tinha publicado em 78, que foi o prefácio a O Normal e o Patológico, que é a obra mais conhecida do Canguilhem, de 43, que foi a sua tese de doutorado em medicina. O Canguilhem tem 3 doutorados, né? O Foucault tem 2, tem a complementar e a tese principal, que é a História da Loucura, orientada pelo Canguilhem. A complementar é a tradução da antropologia de Kant, né? E o Canguilhem, além dessa tese em medicina, O Normal e o Patológico, de 43, depois ele defende mais 2 teses em filosofia, que são o Conhecimento da Vida, de 52, e a formação do conceito de reflexo nos séculos 17 e 18, de 55, orientadas pelo Gaston Bachelard. Bom, o Foucault, então ele publica ele manda, né, para publicar esse artigo, mas como ele estava muito debilitado, né, e os biógrafos dele narram que ele estava querendo escrever um artigo original, novo, mas ele não consegue, e ele acaba reformulando um texto que ele já havia publicado em inglês, em 78, que foi o prefácio do Normal Patológico, na sua tradução para os Estados Unidos, no inglês. Então vejam, né, o Canguilhem, em 43, publica sua tese, ele já era muito conhecido na França, mas fora da França, ele não era muito conhecido ainda, né? E só em 78 é que sai a publicação fora da França de uma tradução de um livro completo do Canguilhem, né? E aí chamaram Foucault para prefaciar, para talvez amplificar o público da obra, né? E o Foucault escreve um prefácio. E aí o Foucault reformula esse mesmo prefácio nessa publicação chamada Vida, a Experiência e a Ciência. E então vou falar sobre esse texto agora, né?
só antes de entrar nesse texto, os outros textos que eu passei para o Joelmar. Um outro da mesma época, que é o que são as luzes, né? O título em português. O que são as lumière, né, em francês, ou Aufklärung em alemão, né? Luzes, esclarecimento, o iluminismo, né? É isso que o Foucault... o texto, né? O título do texto é esse, o que são as luzes. E esse texto tem duas versões publicadas no Ditos e Escritos na edição francesa, né? Que, na verdade, são uma coletânea, né? Os Ditos e Escritos, e a primeira versão desse texto ela foi publicada em inglês no livro Foucault Reader, editado pelo Rabinowitz, de 84, né? E depois tem uma outra versão, que foi a primeira aula do curso de 83, que se chama O Governo de Si e dos Outros, né? A primeira aula desse curso depois foi publicada no Magazine Littéraire, na França, e também está aqui nos Ditos Escritos. Então, são duas versões de um texto. O argumento é basicamente o mesmo, mas tem alguns acréscimos, tem coisa que não tem num e tem no outro, vou falar um pouco disso, mas enfim, o que eu quero falar, esses três textos, né, as duas versões desse, mais o sobre vida e a ciência, e o Foucault, tem uma coisa que o Foucault se coloca numa certa tradição do pensamento europeu moderno, né? E essa tradição é o que eu chamo de epistemologia histórica, né? Que tem o Canguilhem como um dos principais expoentes. E o outro texto que eu passei foi o Nietzsche, A Genealogia e a História, de 71, então bem anterior, né? Mas por que esse texto é importante? Porque é o momento em que o Nietzsche melhor fala, ou desculpa, o Foucault melhor fala da sua relação com o Nietzsche, né? Ele depois dá um curso nesse mesmo ano, no Colégio de França, o primeiro dele, sobre a vontade de saber, né? E o Nietzsche aparece lá também. Então foi o momento em que o Foucault estava pensando o Nietzsche. E o Nietzsche aparece também na obra inteira, né? Nas Palavras e as Coisas, na História da Loucura. Mas esse momento é muito importante, porque em 71 o Foucault está deslocando o seu eixo de pesquisas da arqueologia para as pesquisas da genealogia. Então é um momento fronteiriço, né? Toda a obra do Foucault se constrói em fronteiras, mas esse momento é uma fronteira importante entre arqueologia e genealogia. E o Nietzsche aparece lá como interlocutor principal, né? O texto é dedicado ao Nietzsche e é um artigo, né, monumental, já foi lido, citado milhões de vezes. Mas por que eu falei dele aqui? Porque quando Foucault se coloca nessa tradição do pensamento ocidental, moderno, em uma das tradições possíveis, ele vai dizer que tem duas, né? Ele faz ali uma oposição entre duas tradições. O Nietzsche tem que passar pelo Nietzsche, né? Então, o Nietzsche é um dos autores de uma dessas duas tradições que ele vai marcar, e segundo ele, é a tradição a qual ele se filia, né? Então, esse artigo sobre Nietzsche ajuda a compreender por que o Nietzsche aparece lá no meio dos anos 80, no fim da vida do Foucault. Bom, então basicamente é isso, os textos que eu queria abordar aqui, né, nessa noite. Então, vamos falar desse texto de 84, 85, ele é publicado em 85, né, o Foucault vem a falecer em 84, essa edição da Revista de Metafísica e Moral é publicada em 85 em homenagem ao Canguilhem. Bom, esse texto, ele diz o seguinte, né, como ele é uma reedição, uma reformulação de um texto de 78, então ele está apresentando o Canguilhem inicialmente, em 78, para o público não francês. Então ele vai dizer o seguinte: a França, ela tem duas tradições de pensamento modernos, né? Duas tradições, e o Canguilhem está em uma dessas duas tradições. Quais são elas? Os autores de uma dessa tradição são, além do Canguilhem, ele cita ali o Alexandre Coiré, ou Coiré, depende da pronúncia, né? Eu mesmo nunca... Cada hora eu falo de um jeito, o nome dele é russo, passou a vida, grande parte, na França. O Jean Cavaillés é um autor importantíssimo, pouco lido, porque ele faleceu brutalmente em 44, né, pela ocupação alemã na França, e o Gaston Bachelard, né, são esses os quatro principais do século XX. Mas tem alguns autores anteriores a esses, e uma tradição mesmo, uma filiação que o Foucault vai encontrar, e que teria o Augusto Comte como primeiro autor dessa tradição.
E ela se opõe a outra tradição, que é a tradição da fenomenologia francesa, né? Que teria como principais autores Sartre e Merleau-Ponty, e remontaria a Bergson, Mendes de Bihan, autores anteriores. Então, eu queria fazer um recuo, né, uma digressão para entender esse texto, ao que está em jogo nessas duas tradições. O Joelmar sumiu aqui, tá? Posso continuar? Aconteceu alguma coisa? Pode continuar, fica à vontade, estou te ouvindo, tá? Ah, tá. Beleza. O que está em jogo, então, nessa distinção que ele faz? Bom, não aparece na superfície do texto, Foucault não fala exatamente disso, então por isso que eu vou trazer para vocês isso, porque foi objeto da minha pesquisa, fiquei muito tempo para entender esse texto, e talvez o meu doutorado inteiro tenha sido só uma tentativa de entender esse texto, né? O que ele está querendo dizer ali. E eu encontrei alguns textos do Canguilhem e do Cavaillés que costuram, que falam dessa distinção antes do Foucault. Então vejam, o texto é de 84, 85, uma reformulação de um texto de 78. Antes disso, quando Foucault publica As Palavras e as Coisas, em 66, o Canguilhem sai em defesa desse livro, em defesa contra os ataques que ele recebeu, sobretudo dos discípulos do Sartre e do próprio Sartre, lá no Tempos Modernos, a revista que o Sartre editava, né? Então, o Sartre acusa o Foucault de imobilismo histórico, ele diz que o Foucault teria construído uma geologia e não uma arqueologia, ele diz que não tem o papel do sujeito, que o sujeito não aparece ali, então que seria uma história positivista, né? Uma forma positivista de narrar o devir histórico. E o Canguilhem escreve um dos artigos, na minha opinião, mais importantes até hoje sobre o livro do Foucault, que se chama Morte do Homem ou Esgotamento do Cogito, ponto de interrogação, né? O título é uma pergunta. E há um texto extremamente erudito do Canguilhem, e lá ele fala sobre o Comte, é interessante isso ali. Ele diz que o Comte é um interlocutor que o Foucault não valorizou tanto quanto o Kant, né? E isso seria assunto para uma outra conversa, né? Não é o tema exatamente aqui, mas também há divergências, né, entre o Canguilhem e o Foucault, não tem também uma homologia, né? O Canguilhem puxa um pouco mais a uma tradição francesa e o Foucault coloca o Kant como grande autor que coloca a questão do que é a modernidade, né? Mas, a parte essa questão da importância do Augusto Comte ali, o que o Canguilhem diz é que o Foucault estava realizando o projeto de Jean Cavaillés de 20 anos antes, né? E então eu fui ler o Jean Cavaillés. E quem foi o Jean Cavaillés? O Jean Cavaillés foi um filósofo matemático brilhante, né, dos anos 30 e 40, que escreveu 2 doutorados sob a orientação do Leon Brunschvig, o autor neocantiano da primeira metade do século XX francês, né, que escreve as etapas do pensamento matemático, os progressos da razão, alguma coisa. Não, da metafísica é o do Kant, né? Mas ele tem um livro com esse título, Progressos, alguma coisa, que é um livro monumental, em mais de um volume. É um autor muito importante, foi ele que orientou o Cavaillés nas suas teses sobre a matemática. E depois que ele escreve as 2 teses, o Cavaillés ele vai... ele se torna um filósofo resistente, militante, luta na guerra e é capturado e é torturado e fuzilado, né? Mas enquanto ele estava preso, ele começa a elaborar um projeto de uma nova filosofia do conceito. Ele dá esse nome, né? O que seria uma filosofia do conceito? Seria uma filosofia que não parte da consciência, que não parte da subjetividade humana, mas sim dos conceitos. E não é só para matemática que isso serve. Embora nos doutorados dele, a tese complementar e a tese principal, o Cavaillés tenha estudado, né, as etapas da constituição da teoria dos conjuntos, que foi a grande revolução da matemática no final do século XIX, que deu à matemática uma base coerente, né?
E isso é muito estudado, até uma chamada crise da fundamentação das matemáticas, isso mobilizou matemáticos alemães, franceses, russos, né? O Wittgenstein depois vai escrever sobre isso, é um debate muito intenso, né, nas matemáticas, até a formalização por Cantor disso, e depois tem algumas continuações da filosofia da matemática. O Cavaes fez o tese complementar sobre esse assunto, é uma epistemologia histórica do pensamento matemático, e a tese principal se chama Formalismo e Axiomática, né? Não é exatamente o título, mas é sobre isso, axiomática, pensamento formalista, alguma coisa assim. E depois ele é capturado, ele entra na resistência, né? O Canguilhem também é chamado pelo Cavaes e Alice, passa a militar também na resistência como médico, né, dos feridos de guerra e tudo. E o Cavaes passa a elaborar essa filosofia do conceito, que não fala exatamente de uma ação, né? Mas a ação, o sujeito, né, ele se implica nos procedimentos do pensamento formal, do pensamento matemático, do pensamento lógico rigoroso. E tem um espinosismo por trás disso, né? E o Spinoza é aquele que escreve uma ética e uma ontologia ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, a ontologia é uma ética, né? A ontologia, o pensamento formal, estritamente rigoroso do encadeamento matemático dos conceitos, já vai implicar necessariamente a ação ética do sujeito. E o Cavaes levou isso até o fim, né? Então ele é o grande exemplo para o Canguilhem. Toda vez que ele fala sobre o que foi para ele a experiência da resistência francesa, ele se lembra do Jean Cavaes. Ele vai falar do Cavaes até o fim da vida dele, né? O Canguilhem viveu até 95 e no fim da vida, em 91, ele dá uma palestra e o Cavaes é o exemplo. E em 40 e 50, sempre o Cavaes é o exemplo dele daquele que melhor levou a questão filosófica da ação, da decisão, né, do limite entre teoria e prática, a sua efetivação, né, ética. E o Foucault, então, seria o herdeiro, né, antes da estética da existência ser formulada nos anos 80, já em 60, na arqueologia, né, segundo o Canguilhem, em 67, nesse texto, isso já estaria em jogo, né? Então, o Foucault, e é assim que ele defende o Foucault dos ataques dos existencialistas. E diz, né, se houver outra guerra aqui na França, e o fascismo assolar a Europa outra vez, que façam melhor, né? Porque o Cavaes, que é o filósofo matemático, foi aquele que morreu, né? Enquanto outros faziam acordos, né, com o governo de Vichy para publicar os seus textos, né, para conseguir dirigir suas peças e coisa e tal. Então é isso que o Canguilhem tem em mente, né, na defesa dele ao Foucault. Ele está falando, na verdade, de uma tradição que remonta ao Jean Cavaes, né? E eu escrevi um texto sobre o Cavaes, vai ser publicado o ano que vem, né? Tá 3 anos no conselho da revista aí. E, enfim, vai sair depois, quem quiser ler o texto, acho que vai ser o primeiro texto escrito no Brasil sobre esse autor, né? Sujeito e Resistência na Filosofia de Jean Cavaes. É um texto, um artigo. Bom, então o Canguilhem ele diz isso, né? O Cavaes, nas linhas finais desse texto que ele escreve na prisão, ele escreve o seguinte, né? Que não é uma filosofia da consciência que vai dar as bases para uma dialética do conceito, né? E dialética não no sentido hegeliano, num outro sentido que ele constrói e que depois vai ter alguns herdeiros também. Tem um livro do Pierre Machery chamado Hegel ou Spinoza, né? E daí ele fala, o Spinoza permite sim um pensamento dialético para além de Hegel, uma outra dialética. E é uma inspiração do Cavaes também, que está ali. E o Cavaes é que faz essa distinção, portanto, entre duas formas de pensar a fundamentação do conhecimento, né? Uma delas que vai buscar suas bases na consciência, né? E ele foi um daqueles jovens autores que assistiram às conferências de Paris dadas pelo Russell em 29, que depois foram publicadas com o título Meditações Cartesianas, a convite do Poiré, traduzidas pelo Levinas, com revisão do Poiré, publicadas em 30, né? O Cavaes foi um dos que assistiram essas conferências. E foi ao encontro de Russell na Alemanha, onde ele estudou também Cavaes, e viu a ascensão do hitlerismo no início dos anos 30, né? E leu Mein Kampf, né? Minha Luta, o livro do Hitler. E sabia, então, portanto, o que aconteceria com o pensamento
né, com a filosofia, os ataques que ela sofre, e também no Brasil isso acontece, caso o Hitler chegasse ao poder, né? Então foi por isso que ele foi um dos que enfrentaram desde o primeiro momento as forças políticas conservadoras quando elas tomaram o poder na Alemanha e quando tomaram o poder na França. Lembrem-se que em 40, né, houve um acordo entre o governo francês e as tropas do eixo, né? Então a França cedeu, de certa maneira, depois de ter sido derrotada, né, poderia ter resistido mais. Então a resistência ficou a cargo da clandestinidade, né? E o Cavaes foi um desses intelectuais. Existem outros, né? Não é o único. Mas o Canguilhem coloca ele como grande exemplo porque ele tem uma teoria sobre o que é o pensamento, o conhecimento científico e filosófico, e a sua ação prática estaria em completa coerência com essa teoria. Não é necessário, não seria necessário partir, portanto, da consciência, partir, portanto, da ação, né? E mais do que isso, né? Essa filosofia que parte do conceito, né, foi a que teve o seu efeito mais imediato, mais prático, mais concreto e efetivo nos enfrentamentos políticos do seu tempo, né? Então aí, quando Foucault escreve As Palavras e as Coisas e recebe os ataques dos existencialistas, o Canguilhem faz questão de fazer a sua defesa e diz que ele se feria a uma tradição e que estaria realizando, portanto, o projeto interrompido de Jean Cavaillés, né? Isso o Canguilhem escreve em 67. Bom, quando Foucault está próximo do limite da sua vida, né, ele sabia disso, ele publica, manda à publicação um texto sobre Canguilhem. E o Henri Bon, que é o biógrafo dele, um dos seus biógrafos, diz que no leito de morte o Foucault queria ver duas pessoas, né, o Gilles Deleuze e o Canguilhem, né, porque o Canguilhem é aquele que sabe morrer, Canguilhem como médico, né, Canguilhem como filósofo da vida. E foi então assim que estava uma das últimas palavras, né, do Foucault, quando ele estava ali próximo da morte, vítima da epidemia do seu tempo, né, que foi a AIDS, né? E o que o Foucault escreve nesse texto, né? Então ele se reporta a uma introdução que ele faz ao Canguilhem em 78 e agora ele reformula. Então ele diz o seguinte: tem duas tradições do pensamento francês, né? Uma que é aquela a qual eu me filio, que é essa que tem como Canguilhem, como Cavaillés, como Poiret, que foi outro que lutou pela França livre, né? Que escreveu sobre isso, que teve de deixar a França. Gaston Bachelard, que são aqueles que buscam pensar a racionalidade, o conceito e o saber, né? E a outra é aquela que parte da consciência, da liberdade, do vivido, do sujeito, né? Então são duas tradições que segundo Foucault, nascem ambas, né? Só para fazer justiça ao Russell também, nascem ambas dessas conferências de 29. Nascem não é ali que elas nascem, né? O Foucault não diz que elas nascem ali, mas passam necessariamente pelas conferências do Russell em 29, né? E então veja, o Cavaillés assistiu o Russell também, só que ele leva isso para um outro lugar. E o Levinas, Levinas não é exatamente o exemplo, mas o Sartre e o Merleau-Ponty sim, né? Vão tentar formular a partir dessas conferências uma filosofia da consciência. É claro que a gente sabe que, né, o Merleau-Ponty depois, enfim, né, tem fases também no seu pensamento, tem o texto da Marlene Schaub sobre isso, né, tentando trazer o Merleau-Ponty para próximo dessa tradição, isso é muito debatido e tal. O Foucault faz um esquema, né? É claro, tem minúcias ali que, enfim, a gente poderia detalhar melhor, saber se o que ele está falando é daquele jeito exatamente, mas não se trata, na minha visão, de uma história factual, de uma narrativa dos fatos. Se trata de colocar uma forma polêmica, né, de fazer uma oposição entre duas tradições e de se colocar num dos sentidos dessa polêmica. É isso que, na minha opinião, Foucault está fazendo, e se alinhar a uma tradição e se conectar com essa tradição que vem do Cavaillés, né? Bom, então até aqui eu fiz esse mapeamento, eu li esses textos para tentar entender do que Foucault estava falando, né? E qual seria o acréscimo do Foucault a isso, né? Será que ele, então, está simplesmente reconhecendo ao Canguilhem essa ideia de que, de fato, né, o Cavaillés estava certo, então... Mas, na verdade, o que eu percebo nesse texto, e é por isso que eu pedi também para incluir os outros dois sobre o Kant na bibliografia dessa aula, né, desse encontro de hoje, é que o Foucault acrescenta algo ali
que o Canguilhem, com certeza, e o Cavés talvez não concordariam exatamente, né? Que é a presença do Kant. E aí, como eu falei, não vai ser o tema hoje, mostrar a divergência do Canguilhem, né, com isso. Mas o Canguilhem, 2 anos depois, publica na mesma revista de Metafísica e Moral o seu último grande texto, seu testamento filosófico, que se chama Decadência da Ideia de Progresso, em 87. Esse texto, ele faz uma outra leitura dessa mesma herança e coloca o Kant em outro lugar. Então, é interessante também depois a gente ver isso numa outra oportunidade, né? Depois vocês podem ir atrás desse texto. Eu traduzi na minha tese, ele tem um difícil acesso um pouco, tem em francês e na publicação das obras completas do Canguilhem, né, mas que acabou de sair, é de 2018, então vocês não vão encontrar tão facilmente nas bibliotecas e tudo, mas eu tentei publicar numa revista, mas a Avan, que é quem detém os direitos do Canguilhem, não permitiu publicar um artigo esparso, mas está em PDF no apêndice da tese, depois quem quiser dar uma olhada nesse texto. Mas voltando ao Foucault, né? Então Foucault coloca lá o Kant como o grande autor que teria colocado, na verdade o Kant seria a expressão filosófica de uma mutação histórica, né? Que acontece, que é o surgimento da modernidade, né? Que é algo que o Foucault já vinha falando desde os anos 60 também, e atribuindo essa importância ao Kant, deslocando uma tradição, né, da história da filosofia, que coloca o Descartes, ou então, às vezes, o Francis Bacon, o Renascimento, como o momento da aurora da modernidade. E o Foucault diz que não, que a modernidade, no sentido que ele quer pensar a modernidade, ela tem sua expressão filosófica maior no Kant, né? E daí, então, o que é a modernidade? E só para encerrar sobre esse texto, né? Estou falando brevemente, mas é uma introdução. Esse texto de 84, 85, né? Então, o que ele faz? Ele concorda com o Canguilhem e com o Cavaillés também, portanto, que haveria essas duas tradições na França, mas remonta a uma outra herança mais anterior, que é o Kant, né? E que aí o Kant é que teria colocado, ao mesmo tempo, duas possibilidades do pensamento, do conhecimento, né? Que são uma crítica sobre si, né? E essa crítica ela pode ter a sua decorrência na filosofia analítica, ou então pode ter o seu desenvolvimento nas filosofias da consciência, e daí os filósofos da consciência e os fenomenólogos também seriam herdeiros da crítica kantiana nesse sentido, mas ela abre também a possibilidade para uma outra crítica do presente, e é essa que vai ter os seus sucedâneos na tradição da epistemologia histórica francesa, que, por sua vez, segundo Foucault fala, é a versão francesa de uma outra tradição que na Alemanha se dá com Nietzsche, com Max Weber e com a Escola de Frankfurt, né? E isso ele fala nesse texto. Então seria a versão francesa que faria algo próximo, claro, com diferenças, né, do que foi feito na tradição alemã por esses autores, né? Ele coloca o Husserl lá também, coloca o Hegel também. Então, é esquemático, né, claro, mas eu só quero dizer que como é que ele interpreta, né, grosso modo, essas duas tradições. E por que, então, os outros dois textos, né, são da mesma época, 83 e 84. Um é a introdução do curso de 83, o outro é um texto que ele publica em inglês, né, o Rabinowitz publica lá no Foucault Reader, e ele fala ali nesses dois textos sobre a importância do Kant, do conceito de Aufklärung e uma forma de compreender o que é a modernidade, né? Então, o Kant seria esse autor que estaria na vertical dessa modernidade, que ao mesmo tempo que coloca o limite, né, do pensamento, e o moderno, no sentido Foucaultiano, é isso, ele se diz moderno, porque ele está na tradição daqueles que pensam o limite da modernidade, e ele vai mais ao limite disso mesmo, né, dizendo que é necessário fazer uma ontologia disso, né, transformar a ontologia, que na tradição filosófica é a reflexão sobre o ser, numa ontologia do presente, né, e não numa ontologia atemporal, né, uma ontologia da atualidade, né, dessa efemeridade que constitui a atualidade. Por isso ele traz ali o Baudelaire também, que é o autor que busca pensar o que ele é, o que é o moderno, o que é esse efêmero, mas, ao mesmo tempo, busca se posicionar com relação a isso, busca se constituir como um sujeito em relação a isso.
Ou seja, o sujeito não pode ser dado antes. E é claro, no Kant a gente tem as duas coisas, porque no Kant é uma reflexão transcendental, portanto o sujeito é colocado antes. Mas aí que o Foucault fala, né? Por isso que o Kant dá origem a duas tradições. Tem uma que vai continuar essa reflexão sobre o que é o sujeito. E o próprio Husserl também está nessas duas tradições quando ele vem à França em 29. E é por isso que ele recoloca, em outros termos, o problema kantiano e vão disso derivar duas formas de dar continuidade a essa mesma reflexão, né? Então, assim, esses dois textos do Foucault ajudam a entender como que ele interpreta a tradição da epistemologia histórica francesa, né? E mais recoloca ela no âmbito mais geral, que isso não estava presente no Canguilhem e no Cavaillés, né? E aí tem divergências entre esses três autores, que caberia a gente estudar, quem tiver interesse, a gente pode conversar depois. Mas falando do Foucault, né? O Foucault ele tem essa forma de narrar enfim, o que foi a modernidade no sentido filosófico, né? E um dos textos ele fala mais do Baudelaire, fala da ideia de atitude, né? Uma atitude perante o presente, que seria a atitude de Kant, de certo modo, quando ele escreve no jornal, aquele texto Vase Saufclerum, né? O que é o esclarecimento, e se coloca essa questão, e isso tem um gesto ali, por baixo, para além só da questão metafísica, transcendental do Kant. Esse texto para o Foucault ele é talvez mais importante do que as críticas, ele até escreve isso, né? Que nesse pequeno texto, esse opúsculo, né, a gente lê as três críticas do Kant, né? É interessante, né? O Foucault desloca, então na verdade é da tradição kantiana, mas não à toa ele seja odiado por muitos kantianos, né? Porque ele está, na verdade, reformulando também o Kant num sentido bastante original, e a gente tem que entender o que é o Nietzsche ali, a presença do Nietzsche nessa reconstrução. Porque ele diz o seguinte, o Foucault, né? O mais importante é que o Kant faz uma espécie de genealogia, até anotei, fui ler de novo, né? Que no Kant, o importante da crítica para o Foucault não é a sua questão transcendental, mas sim que ele faz ao mesmo tempo uma genealogia e uma arqueologia. Quer dizer, então o Kant já teria antecipado, de certa maneira, o que vai ser o Nietzsche, né? E aí, por isso, o texto de 71, Nietzsche, a Genealogia e a História, é tão importante para a gente entender isso. Eu escrevi um artigo também sobre isso, né? Que se chama A Genealogia da Aufklärung, Foucault, leitor de Nietzsche e de Kant. Lá eu falo um pouco melhor sobre isso, e depois, quem quiser, está publicado na Ipseitas, que é a revista lá de São Carlos. É bem fácil de achar na internet também. Então, basicamente é isso. Acho que eu consegui falar dos 4 textos, né? Faltou só falar, então, o que é epistemologia histórica, né? Que eu falei que eu ia começar com isso. Bom, o que é epistemologia histórica? Se trata de analisar uma ciência específica, né? Regionalizar o conhecimento, o objeto, melhor, do conhecimento, transformar o objeto do conhecimento em algo regional, sem descuidar que haja outras regiões. E daí pensar a relação dessa região que se escolheu para estudar, a partir de si própria, a partir da sua constituição, apostando na ideia de que, fazendo a história da constituição desses saberes regionais, a gente consegue colocar em questão toda a historicidade crítica de outras regiões que tenham pretensão de universalidade. Então, o Bachelard faz isso nas ciências da física e da matéria, por exemplo, né? Ele escreve um doutorado sobre a propagação do calor nos sólidos, né? Então, olha o nível de regionalidade que ele escreve. E ele escreve na Psicanálise do Fogo, né, que a gente pode reconhecer o nível de compreensão de um aluno com relação à sua ciência de acordo com o tamanho do problema que ele escolhe, né? Então, o aluno de física, ele entra querendo estudar o tempo, né? Depois ele termina com um doutorado, depois de 15 anos de estudo, com um título de 3 linhas, que é para falar só sobre as subpartículas. Então, quanto mais ele vai estudando, mais ele vai regionalizando, né, aquilo que... Agora, também não se trata só de fazer o que o físico faz, né? E essa é a diferença entre a ciência e a epistemologia, né, nesse sentido, que é um salto que se dá de dentro dessas regionalidades
para o que o próprio Bachelard denomina de uma coerência, um pluralismo coerente entre as demais ciências vizinhas. Então, quando ele fala, por exemplo, da teoria quântica, tem milhões de teorias sobre o que é a física quântica, né? Não tem só uma, é um campo difuso de conhecimento, cada autor escreve sobre o que é a quântica de um jeito e tudo. Mas haverá, para além, né, do que é o Heisenberg, do que é o Bohr, do que é o Schrödinger, do que é o David Bloom, uma unidade? Não se trata de uma unidade, se trata de uma coerência. Se trata de mostrar que existe um ritmo de pensamento entre esses autores, entre essas teorias, que pulsa, né? E é isso que o Bachelard tenta aprender na sua obra. Está limitado às ciências da matéria, né? O Canguilhem faz algo parecido para as ciências da vida. E aí, bom, só para falar um pouco do Canguilhem, né? Não é que ele é um discípulo de primeira hora do Bachelard. O Canguilhem, e eu tento mostrar isso na minha tese, ele tem preocupações diferentes no início, nos anos 20 e 30. Ele escreve sobre outras coisas, sobre teoria dos valores, influenciados pela filosofia dos valores da escola de Heidelberg-Baden, né, da sociologia alemã, e influenciado pelo Alain, que foi seu primeiro grande mestre. Então não tem nada a ver com o Bachelard. Mas a partir dos anos 40, há um encontro com o Bachelard, e nos anos 50 esse encontro se institucionaliza, quando o Canguilhem sucede o Bachelard na direção do Instituto da Rue de Fort, que é o Instituto de Ciências e Técnicas da Sorbonne, que tem até hoje, e o Bachelard é o seu orientador de tese em filosofia, né? E aí ele passa a se apropriar do conceito de ruptura epistemológica, de obstáculo, de corte, né, que são conceitos bachelardianos. E daí ele passa a praticar e vai cada vez mais dizer que o Bachelard é o seu mestre, né? Mas não de primeira hora. E depois o Foucault, né? O Foucault ele vai reconfigurar tudo isso, né? Não é um epistemólogo, mas que tem se coloca nessa filiação, né? Se coloca na herança dessa tradição de pensamento. Né? As regionalidades dele, essa é a principal diferença, o Roberto Machado já notava isso no livro Ciência e Saber, né, que é um livro importantíssimo no Brasil e no mundo, que é pioneiro nos estudos de Foucault, ainda nos anos 80 ele escreve sobre isso, né? O Foucault, a região dele não é as ciências nem da vida, nem da matéria, nem das matemáticas, né, que é o caso do Cavaillés. São ciências humanas, né, para mostrar que não podem existir, né, que elas são pseudociências, né. Então, na verdade, Aí disso vão derivar milhões de outras consequências, né? Já na arqueologia e tudo mais, e um debate intenso com o Canguilhem, que nem sempre é fácil de fazer, e que às vezes é bastante polêmico também. Eu tentei falar disso um pouco, né? Mas aí fica assunto para uma outra oportunidade. Então, encerrando, né? Acho que o que eu tinha para falar para vocês hoje aqui era basicamente isso, e agora abro para vocês participarem também, agradecendo a presença e vocês, paciência de terem ouvido aqui, eu estendi um pouquinho. Obrigado. Caio, desde já, muito obrigado pela sua participação. Foi importantíssima para nós poder te ouvirmos, né? E a partir desse momento, como você bem disse, vou abrir a fala para que alguns participantes possam trazer as suas questões e contribuições. Alguém? Uma primeira questão, Caio, que a gente tem discutido muito, principalmente foi tema do nosso grupo do WhatsApp, é se podemos de fato rotular o Michel Foucault como um filósofo, né? Quando você considera um pouco o que é para o Foucault ser um herdeiro dessa epistemologia histórica francesa, podemos pensar o Foucault, de fato, como um filósofo francês com as suas particularidades, ou é melhor pensar o Foucault, de fato, como pirotécnico, né? Já que em tantas entrevistas ele fala que ele é muito mais necessariamente um pirotécnico do que um filósofo. Certo. Bom, essa questão é muito interessante e eu responderia que sim e que não. Eu acho que as duas coisas elas não precisam necessariamente se opor, né? O Foucault mesmo diz em algumas entrevistas, de fato, que ele não gosta dessa ideia do que é ser filósofo, ele não concorda em colocá-lo como um filósofo naquele sentido, né? Ou daquele que sabe de tudo, no sentido do filósofo universal, que é o hierofante da razão universal, né? Ou então aquele que sabe falar
né? Enfim, qualquer coisa que você pergunte, né? O filósofo tem um pouco essa condição, né, de ser aquele dotado de um saber, no sentido enciclopédico, né? Mas ele também assume a sua condição de filósofo em outras ocasiões, né? Lá no Uso dos Prazeres, no prefácio, né? Mais para o fim da vida, ele fala bastante sobre a questão do que é a filosofia. Seria o caso de reconfigurar o conceito de filosofia, reconfigurar o que é fazer filosofia. E aí ele vai dizer, filosofia é ensaio, né? Então, nesse sentido, eu posso ser considerado um filósofo. Em outra entrevista, ele fala, fazer filosofia é falar de Platão, né? Então, quer dizer, o Foucault também, como o Deleuze fala, tinha um senso de humor bastante diabólico, né? Se fazer filosofia é dar aula de Platão, então os 2 últimos cursos ele é filósofo, porque ele está falando do Platão. Então, quer dizer, falar da tradição de filosofia, falar do Kant. Agora, eu particularmente acho que essa forma como ele lê o Kant e como ele concebe o que é a modernidade, se trata de conceber a modernidade, né? Se trata de fazer uma ontologia, dizer é necessário nos dirigir para uma ontologia do presente, né? Isso não é só um trabalho de historiador, né? Isso não é um trabalho de sociólogo, é um trabalho filosófico, isso, né? E o Foucault deixou uma obra filosófica, né? Então, agora, isso não exclui que ele seja pirotécnico também, ou seja, que ele goste, né? Ou que ele goste do incêndio, que ele tenha esse apreço por esse elemento, né? Que, inclusive, é o título do livro do Bachelard que eu citei aqui, né? A Psicanálise do Fogo. Como trazer, como é mais a questão do fogo do que a questão da luz, né? Eu acho que aqui a questão da luz, que é o esclarecimento, o conhecimento como clarividência, né? O conhecimento como colocar, enfim, esclarecer, trazer luz às coisas, seria menos isso e mais a questão do incêndio, né? De colocar micro partículas de incendiárias, né? Nas coisas, nas questões, e disso provocar acontecimentos. Eu vejo assim. Então, nesse sentido, eu acho que os 2, né? Ele é um filósofo pirotécnico. Alguém mais tem alguma questão? Fiquem à vontade, tá? O professor Caio está à sua disposição. Boa noite. Boa noite, professor. Gostaria de fazer uma pergunta. Gostei muito da apresentação, um tema muito interessante aí, essa ligação com o Canguilhem, uma coisa que a gente não escuta todo dia, né? Mas muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte dos textos do esclarecimento, né, que você mencionou que Foucault procura pensar a modernidade a partir do seu limite, né? E através disso fazer algo como uma ontologia do presente, ainda que do seu próprio modo, né? Aí eu queria saber como é que isso pode estar atrelado a toda aquela problemática com Habermas, né, que faz um livro, né, onde Foucault está ali como um dos principais interlocutores. E eu não sei se, assim, me parece que nesse texto ele já está se colocando, se aproximando ali dessa tarefa que Habermas mesmo se propõe, mas ele não parece dar uma resposta exatamente, diretamente a Habermas, né? Então eu queria saber como é que a gente pode debater um pouquinho essa problemática. Uhum. Obrigado pela pergunta. Eu esqueci de ver o seu nome. Como você chama? Rawan. Bom, Rawan, é o seguinte, a sua pergunta é muito pertinente. Inclusive, nesse artigo que eu escrevi sobre a genealogia da Aufklärung, eu falo muito do Habermas ali. E eu acho que nesses textos o Habermas é um interlocutor secreto, que ele não cita, mas que aparece a todo momento, como a dizer, né? A tradição da teoria crítica, essa da qual eu falo, né? Que é a teoria crítica alemã da primeira geração, de Adorno, de Horkheimer, de Marcuse e outros, né? Kirchheimer, que é um autor que né, tem uma importância no Vigiar e Punir, inclusive, né? Essa tradição, que é a sua, Habermas, né? Dessa tradição, eu sou um herdeiro melhor do que você, porque, na verdade, a forma como eu volto ao Kant, né? Ela tem a ver com essa forma de fazer a crítica da razão e do limite da razão de uma forma muito diferente de recolocar numa perspectiva de bases normativas, ético-normativas,
né, a teleologia da emancipação humana. Eu acho que tem um debate entre o Foucault e o Habermas ali, travado sim, né? Eu explico isso melhor no texto. E eu acho que, falando do Habermas, né, depois que o Foucault morre, ele tem uma outra visão. Parece que essa tradição do Habermas, e o Honneth também, lá no livro dele, Crítica do Poder, né, ele fala que o Foucault é um discípulo de Durkheim, como se fosse um behaviorismo social, uma escola, né, como é que chama? Do Talcott Parsons. O Foucault, para ele, é isso, um sociólogo do poder, né, com uma concepção behaviorista do poder. E isso vai ter as suas consequências também numa recepção do Foucault nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que ali tem uma questão geopolítica também, mais do que só filosófica, só da ordem do pensamento e das ideias, que o Habermas está querendo se posicionar como ele, o herdeiro da escola da teoria crítica, da filosofia alemã, e percebe, né, que esse pensamento do Foucault e de outros, né, como Derrida, Deleuze, todo aquele movimento do pensamento francês, se aquilo passasse a ter uma difusão maior, a teoria do agir comunicativo que ele estava tentando formular naqueles tempos, ia sofrer enfim, é minha opinião isso, né? Uma espécie de guerra das ideias, né? Ia sofrer um declínio, um ocaso mesmo. Então eu penso que ele faz uma espécie de aliança contra, nos anos 80, 70 para 80, né? Contra essa tradição que ele vai enfileirar do Nietzsche para frente, né? No discurso filosófico da modernidade, Georges Bataille, Foucault, Derrida, todo mundo para ele são estetas, né? Depois o Terry Eagleton vai escrever nos Estados Unidos sobre a estética, ideologia da estética, fazendo uma crítica parecida, Peter Osborne, Friedrich Jameson, Nancy Fraser, vários autores, né, da teoria crítica americana e aqui no Brasil também, né, vai se instaurar aí uma divisão dentro da chamada filosofia continental, né, entre a tradição da teoria crítica e a tradição do Foucault, da filosofia da French Theory, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é o Foucault, um dos autores, né. Eu acho que o Foucault se defendeu muito bem disso, e assim ele se coloca na tradição, né, do Kant, e na tradição crítica do Kant, de uma forma, né, bem própria dele, né, de uma forma bastante própria. Mas ele se coloca assim e tenta mostrar que, na verdade, não é uma refutação, né? Não é que ele está, que nem o Habermas coloca, né? Do Nietzsche para frente, a gente tem um desvio do pós-modernismo, pós-estruturalismo, esses conceitos, esses rótulos que se costumam utilizar, né? E o Habermas querendo ele se colocar na boa tradição kantiana, né? Eu acho que aqui o Foucault responde, de 83 para 84, a isso, nesses 3 textos. E falando do Canguilhem, falando desses autores, dizendo também que essa tradição é uma tradição que tem origem na reflexão crítica do Kant. E mais ainda, né, não é só uma divisão interna à filosofia chamada continental. O Foucault coloca também a filosofia analítica, né, com algo construído que tem sua possibilidade nesse limite da modernidade também. Então, o que seria a filosofia analítica? Seria uma analítica da verdade. E ele vai buscar fazer uma analítica da atitude com relação ao presente. Tá? Então, as duas estariam no Kant. O Kant seria o autor que expressaria tudo isso que é a modernidade, nesses vários sentidos, e acho que o Foucault, no fim da sua vida, ele está se posicionando com relação a isso, com relação à filosofia analítica e com relação à teoria crítica habermasiana. Valeu. Obrigado. Então, fica à vontade, Doni. Obrigado. Caio, boa noite. Achei ótima a sua apresentação. Fiquei com vontade que você desse um curso inteiro sobre epistemologia histórica. Fica aí a ideia. Obrigado, valeu. E a minha pergunta era, mas eu não sei, deixa eu ver se consigo formular. Era qual a noção de história que está em operação na epistemologia histórica, na epistemologia histórica, e como que ela se relaciona com a noção de história que o Foucault trabalha, porque ele tem toda uma influência da nova história, da escola dos análises, né? Ele fala várias vezes. Então, eu queria, na verdade, esse confronto. O
tem uma noção de história, na epistemologia histórica, nesses vários autores, como é que ela conversa com a que o Foucault sempre retoma, a coisa do Marc Bloch, não sei o quê. É mais ou menos isso. Certo. Obrigado pela questão. Esse assunto, eu acho que quem seria melhor para falar sobre isso é um colega meu, que é o professor Tiago Santos Almeida, que também estudou Canguilhem, e ele é historiador de formação, né? Ele tem um livro, também indico, publicado pela Liberais, né, sobre Canguilhem e a questão da história. Mas eu vou tentar responder também da minha maneira aqui. Eu acho que a epistemologia histórica, eu falei assim, de uma forma genérica. Cada um desses autores tem a sua concepção própria do que é a história, né, do que é pensar historicamente. Então, tem coisas em comum, claro, mas se você pega, por exemplo, o Bachelard e o Poiré, né, o Poiré, eles têm ali mesmo para pensar a história da física, que é o domínio dos dois, tem um conceito de ruptura muito diferente entre os dois. Por exemplo, o Poiré, ele pensa que houve uma grande revolução na esfera do pensamento, que foi a Revolução Científica, que é o termo que ele cunha e que depois um dos seus alunos divulga amplamente com um sentido um pouco diferente, que é o Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, né? Mas para o Poiré tem uma revolução científica que foi essa lograda pelo Galileu no século XVII, né? Então ali tem uma compreensão da história como descontinuidade. A história é descontínua, né? Só que para o Poiré, e eu estou tentando escrever sobre isso também, tem um artigo que está parado faz um tempo sobre Poiré, que eu preciso finalizar, eu estou bem nessa parte, né? Se há, de fato, uma fidelidade à história, ou, como alguns já disseram, a história e a revolução funcionariam como uma espécie de tipo ideal na obra do Poiré, né? Um tipo ideal, uma espécie de algo que já seria conhecido, enfim, uma teleologia anterior, né? E um platonismo também, então uma espécie de matematização da natureza anterior, de uma natureza mais profunda do que essa que a gente conhece, de um real inacessível, mas que a filosofia, a ciência deveriam buscar caminhos para acessar. E aí o Galileu teria sido o autor que teria ido adiante nisso. O Canguilhem refuta essa ideia. No fim, embora ele reconheça todo o mérito do Poiré como historiador da ciência e tudo, mas lá num dos seus últimos livros, aliás, o último, que é uma coletânea chamada Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida, ele tem um artigo lá em que ele fala que o Galileu do Poiré é bastante controverso, né? Que o Poiré exagerou nas tintas, ele abusou da liberdade de recorrência histórica e tudo mais. Então tem um debate nisso, né? Agora, um conceito, falei recorrência, um conceito que é fundamental na epistemologia histórica, que aparece em todos esses autores, e aí antes de chegar no Foucault, mas aparece no Bachelard, aparece no Cavaillés, com outro conceito, que é tematização, mas é a recorrência, aparece no Poiré, aparece no Bachelard, Cavaillés, Poiré e Canguilhem, nos 4, que eu citei aqui. O que é a recorrência histórica? Significa você partir da ciência sancionada, ou seja, do estágio atual de uma ciência, para rever o seu passado, valorativamente. Então é aí que eles se afastam, por exemplo, do pragmatismo, né? Então, do pragmatismo científico, que diz que a teoria das ciências ela funciona como construção de uma verdade que tem uma função pragmática. William James, que tem uma ideia assim sobre a ciência, e alguns autores seguem isso, né, na filosofia, que buscam se contrapor à filosofia analítica, né, de língua inglesa, e se dizem herdeiros do pragmatismo científico. Só que aí a questão é que a valoração das ciências ela fica equivalente, porque então se vale pela ação e a construção da verdade se baseia na forma como eu utilizo aquilo, né? Quais são os critérios valorativos da ciência em última instância? E aí essa tradição filosófica da filologia histórica francesa nunca abandonou de vista os critérios normativos da ciência sancionada para se analisar o passado dessa ciência. Então, nesse sentido, né, existe sim uma relação com detalhes de diferença em cada autor, não só pela região, mas também pela concepção de história deles. Agora, o Foucault já é bem mais complicado, né?
Porque eu falei aqui, ele é um herdeiro da epistemologia histórica, em certo sentido, mas ele não é um epistemólogo, ele não faz a epistemologia histórica. Ou talvez até faça em algum sentido, quando ele fala, né, de uma outra coisa e de uma outra ciência, mas não é o domínio dele, as ciências, né, essas ciências que eu estou chamando. Ele quer justamente trabalhar com a ideia da fronteira, né, e esse é o nível arqueológico. Na arqueologia do saber, o último capítulo, qual é? Ciência e saber. É nesse capítulo que ele vai se diferenciar da epistemologia histórica, né? E vai se dizer herdeiro, mas a diferença entre aquele que faz a história das ciências e aquele que faz a história do saber. E aí, para quem pensa o saber, como ele vai colocar, é necessário encontrar um outro nível para além do nível epistêmico, né? Que é o nível arqueológico. E aí, desse nível arqueológico, vai emergir a episteme. E aí vai surgir uma das grandes polêmicas dele com o Canguilhem. Né? Porque quando ele faz isso, ele tem necessariamente de colocar algumas ciências dentro de um a priori histórico. E o Canguilhem vai falar especificamente de Pasteur e Mendel, né, que eles construíram ciências a priori, ou seja, que eles colocaram as suas bases epistemológicas antes das ciências, antes do a priori histórico. Né? Como é que eles fazem isso? Então vejam, né, aí que o Canguilhem é filósofo também, né? Porque aí o Canguilhem filósofo da história, pensador filósofo do que é a história, do que são as relações históricas, não só específicas da área dele, mas para uma compreensão mais abrangente disso, entra em conflito, na minha visão, né, e ele escreve isso, com a teoria da história de Foucault. E isso fica muito claro no último livro, nesse último livro ao qual me referi, Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida, em que no prefácio, né, ele vai falar sobre duas apropriações que a epistemologia histórica sofreu. A primeira é a do Foucault, a segunda é a do Althusser. E ele diz em que sentido ele, Canguilhem, não concorda com essas apropriações e postula um retorno a Bachelard, né, para que se pudesse entender melhor o que era no Bachelard essa epistemologia histórica, para a gente entender, então, o que ele está propondo nesse último livro. Mas aí seria também objeto para uma outra discussão, é isso. Né? Mas para falar, voltando ao Foucault, né, qual a concepção que você falou da escola dos análises? Tem uma relação da escola dos análises, mas também tem uma diferença, porque o Foucault não trabalha com a ideia de longa duração. Né? Os cortes, as rupturas epistemológicas, nas Palavras e as Coisas, por exemplo, muitos notaram isso, são curtos. Né? Então, ele trabalha com períodos de 1 ou 2 séculos. Você lembrar a história da loucura, Nascimento da Clínica, Palavras e as Coisas, a mutação histórica ocorreu ali no limiar da modernidade entre o século XVIII e meados do século XIX para o século XX. E a Idade Clássica, ela é o 18 e o 17 e o 18. E o Renascimento já é outra episteme nas Palavras e as Coisas. Então são cortes curtos. O Brodel, no Mediterrâneo, ele faz uma história longa, de 1 ou 2 milênios, né, para mostrar que a sedimentação e os fluxos da história concorrem para a constituição da história geral. Né? Então, essas micro-histórias no Brodel, elas sempre têm um pano de fundo numa longa duração. No Foucault, não. No Foucault, a questão é mostrar que as epistemes têm durações curtas. Né? Agora, no fim da vida dele, ele faz sim uma história de mais longa duração, que está vindo a cabo agora com a última publicação, né, das Confissões da Carne, que é o volume sobre o período medieval, né? E ele fez um recuo lá para a Grécia Antiga, no uso dos prazeres, Roma Antiga, no cuidado de si, depois o governo dos vivos, né, de 80, já falava do medieval, ele estava preparando ali as Confissões da Carne, que ele começa a escrever antes, publica, fica póstumo, só vem a cabo agora, né? Então, assim, ali tem, sim, uma história de longa duração, que é a história da sexualidade como longo projeto, né? Com suas reformulações e tudo mais. Mas ainda assim não é igual, né, à história dos análises, porque ela é específica sobre a questão da constituição do sujeito, como sujeito de prazer e sujeito de desejo, sujeito moral, desde a antiguidade até hoje, o objeto é específico, né? Coisa que os analistas não trabalhavam, né, com regionalidades históricas tão específicas. Agora, existe uma influência, sim.
também, né? Não na longa duração, mas na ideia do arquivo, numa certa concepção do que é o arquivo, numa refutação da história positivista, da construção de que o historiador é que escolhe, que elege criticamente os seus objetos, né? E como que isso reformula a compreensão do presente. Então, agora, eu também não sou especialista, né? Como eu falei, né? Talvez fosse melhor um historiador que conheça Foucault para falar melhor sobre a relação dele com a história dos anais. Mas com a relação com a epistemologia histórica, eu colocaria nesses termos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Antônio Carlos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma é porque você disse que Foucault não se sentia como um filósofo, mas ele andou muito na seara de Nietzsche, com Evans e outros escritores. E eu queria saber o seguinte: como é que ele se via? E a segunda pergunta é no escrito que ele fez, a Microfísica do Poder, Vigia-Agonia, etc., ele não colocava a questão da necropolítica, mas hoje nós estamos vivenciando muito essa questão da necropolítica. Nesse contexto, ele não foi um filósofo? Muito obrigado pela pergunta, Antônio Carlos. Eu diria que sim, né? Mas assim, a primeira pergunta, respondendo a última, né? Mas a primeira pergunta que você faz, como ele se via? Eu acho muito difícil para mim responder isso, né? Como é que uma outra pessoa se vê. Eu acho que nos textos dele, né? E os textos dele são textos bastante heterogêneos, em momentos diferentes, em entrevistas em que ele é perguntado sobre isso, a gente consegue extrair dali diversas facetas, né, do que compõe esse Foucault que aparece nos textos, a superfície, né, do Foucault. Porque na profundidade, isso de fato eu não sei como ele se vê, né, assim, fazendo um mergulho profundo, assim, do que seria. Eu realmente não me coloco essa pergunta. Agora, saber como aparece, né? Numa entrevista ele pode falar, sou filósofo, que nem eu disse. Em outra ele pode dizer, não, nesse sentido eu não sou filósofo. A questão é em que sentido que a gente está pensando a filosofia, né? Em que sentido? Então, em determinado sentido ele é filósofo, né? Em outro sentido, não é o filósofo scholar, acadêmico, que faz pesquisa sobre um autor e se transforma em professor de filosofia, de um autor que, enfim, faz tese sobre algum assunto específico. Também não é filósofo no sentido universal, né? Agora, nesse sentido de filósofo, sim, e em vários outros, né? Tem vários sentidos essa palavra. E sobre a questão da necropolítica, ele usa o termo tanatopolítica em algum dos seus cursos, né? Que é a necropolítica. Só que, claro, ele não levou tão a fundo quanto o Mbembe, né? O problema colonial, né? O problema colonial. Esse, inclusive, é uma das críticas que é feita, né? São feitas aos seus textos, né? Que o próprio Mbembe escreve isso lá no Necropolítica, questão do colonialismo. O Foucault não deu a devida importância, ele só falou sobre a Europa e tudo. Mas eu acho que o Foucault tinha uma dignidade, ele mesmo fala isso, em falar só do que ele de fato pesquisou, né? E ele não pesquisou, né? É impossível pesquisar tudo, né? Então, assim, as pesquisas dele deixam margem para se pensar necropolítica. E o próprio Mbembe tem de reconhecer que, embora ele diga que o Foucault não levou tão a fundo o colonialismo, o seu conceito de necropolítica deriva das análises biopolíticas do Foucault. Porque a necropolítica é uma biopolítica, é um poder sobre a vida, só que é um poder de morte sobre a vida. Perfeito. Né? Então, muito obrigado, viu, Caio? Eu que agradeço pela pergunta. E parabéns pela sua fala. Obrigado. Caio, então eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta que chegou através do chat ao vivo do YouTube, tá? A pergunta é do Rineu. Ele gostaria de perguntar ao professor Souto como ele lê o retorno de Foucault para os gregos e latinos numa última fase da sua produção. Uhum. Obrigado, Rineu, grande amigo. Eu conheço o professor aqui em São Bernardo do Campo. O retorno aos gregos e aos latinos, né?
Bom, eu acho que esse retorno, eu também não sou especialista nisso no Foucault, mas eu acho que ele tem alguns interlocutores, né, que são toda uma tradição do pensamento helenista na França, Pierre Vernant, Marcel Detienne, Pierre Hadot, que foi um grande amigo do Foucault, e Paul Veyne, que é um romanista, né, professor do Colégio de France, escreveu uma biografia sobre Foucault, eram amigos também. Então, o Foucault ele era alimentado por todos esses amigos maravilhosos que ele tinha, né? Não só dessa área, mas em todas as áreas que ele falou. Ele conhecia escritores, cientistas, filósofos, né? E numa cidade como Paris, né? Georges Dumézil, que já é uma amizade mais antiga que ele tinha e tudo mais. E eu acho que tem uma relação com esses autores todos, né? Que esses colegas de profissão que o Foucault conhecia, que fizeram uma leitura da Grécia e de Roma muito diferentes de uma certa tradição, para não generalizar, uma certa tradição germânica, como o Jäger, né, que é um hegeliano, que escreve a Paideia, que pensa a Grécia de um certo modo, e o Heidegger pensa também parecido, né, embora diferente, que tem uma relação com o romantismo alemão, que inventou a Grécia que a gente conhece, essa Grécia idílica, né, essa Grécia dos poetas e tudo mais. O Nietzsche tem uma Grécia um pouco diferente também, já é a Grécia agonística, né, antes da filosofia, né, e tudo mais. Então, existem muitas Grécias, né, o Rineu, como historiador, né, do platonismo, da filosofia grega antiga, sabe isso melhor do que eu. Como é que o Foucault encontra... Qual é a Grécia do Foucault? Né? Eu acho que o Foucault tem uma coisa que ele fala que é muito interessante. Ele diz, eu estudo os gregos, mas nós não somos gregos. Né? E também ele fala uma coisa bastante... forte numa outra ocasião, a Grécia foi um erro, né? Quer dizer, não adianta querer ser grego, a questão não é essa, a questão é fazer uma descrição histórica da constituição do sujeito de desejo na Grécia e em Roma e mostrar o deslocamento entre um período e outro, e nisso tem uma coisa que eu acho muito importante, respondendo novamente a questão do Anne, né? Sobre a questão das durações dos períodos históricos e como que ocorrem as mutações, para fazer uma longa história, mas cujos períodos de mutação também são curtos em alguns momentos. E depois vem um longo período da Idade Média. E ainda não existe a ideia de sexualidade, que só vai existir no limiar do século XIX. Então, Foucault está recuando lá atrás para fazer uma história descontinuista, né, da constituição de si como sujeito do prazer, né, e como sujeito moral. Bom, acho que, não sei se eu... a questão do Dumézil, só para encerrar essa resposta, né. E o Foucault que ele herda do Dumézil é o comparatismo, né? Então não se trata de mostrar a evolução histórica no sentido dialético, sentido continuista. Se trata de mostrar que entre um período e outro, né, a gente tem uma descontinuidade. Como é que eu faço para mostrar isso? Né? Então, para isso, ele precisa voltar aos textos, precisa trazer os arquivos, isso aproxima da escola dos análises, com certeza. Mas o que está no fundo, para mim, é o Dumézil, eu acho. Ele fala isso numa entrevista em 61 já, quando ele responde a uma pergunta sobre qual a maior inspiração da história da loucura. E aí ele responde, uma delas é uma bombástica. A maior inspiração foi o Georges Dumézil, quer dizer, um autor que faz história dos mitos indo-europeus. O que isso tem a ver com a história da loucura? Né? Não tem nada a ver. Só que lá na história da loucura ele conta a história como são 3 épocas, cada uma delas tem uma imagem do que é a desrazão e essa imagem ela se desloca, né? Claro, com continuidades também, não é só descontinuidade. Né? Isso é uma coisa que tem que ficar clara, né? Não é totalmente, né, uma coisa, mas é para mostrar que num cenário, num contexto, emerge um acontecimento. Né? E aí ele está querendo mostrar a emergência do acontecimento da sexualidade, nessa história da sexualidade. E bom lembrar que esse retorno aos gregos está vinculado ao projeto da história da sexualidade, que ele escreve nos volumes 2 e 3. E nos cursos de 83 e 84, a questão do sujeito de verdade, né? Que é um outro projeto paralelo ao da história da sexualidade, que ele vai encontrar também, por isso que ele começa esse curso com o Kant, porque é no Kant que há a emergência da modernidade, né, que nos faz olhar para a Grécia de uma certa forma, e nos faz olhar para a Grécia e tentar encontrar na Grécia algo de nós mesmos.
que é feito pelos helenistas alemães, pelos helenistas franceses, e que ele vai dizer, não, a Grécia não somos nós, né? Nós não somos, não somos gregos, herdeiros somos, em algum sentido, mas não somos gregos. Então, acho que essa, para mim, a forma como ele, as motivações que o levaram à frequentação da tradição grego e latina. Perfeito, Caio. Tem uma outra pergunta que, inclusive, eu gostei muito, foi da Bruna Garcia. Ela me pediu para eu ler para você, tá? Olá, Caio. Muito obrigado pela apresentação. Achei incrível. Gostaria de fazer uma pergunta, talvez ingênua da minha parte, mas como você vê essa questão das descontinuidades em Foucault, quando ele se aproxima de Bachelard para falar sobre história e que aparece na arqueologia do saber e em outros momentos também. E se puder explicar sobre a episteme enquanto discurso de verdade, eu agradeço. Essa é a questão da Bruna Garcia. Certo. Então são duas questões. Ela quer saber sobre a descontinuidade na relação com Bachelard na arqueologia e sobre o conceito de episteme. Vamos lá. A questão da descontinuidade. Bom, isso é um tema muito polêmico, né? E, inclusive, esse foi um dos assuntos mais difíceis para eu escrever na minha tese, porque a tese acabou sendo sobre Canguilhem, como eu falei para vocês no início, e eu acabei tendo de ser fiel ao Canguilhem, né? Na medida em que eu estava escrevendo um texto sobre ele, e isso me fez me deslocar do Foucault. O que, paradoxalmente, me aproximou ainda mais dele, porque o Foucault diz que a gente tem que pesquisar e escrever para se separar de si, né? Então, um Foucaultiano escrevendo sobre Foucault, que termina com uma tese sobre Canguilhem, talvez seja uma forma de levar isso mais a sério ainda, né, do que se eu encerrasse sobre o próprio Foucault. Então, eu gosto muito dessa formulação Foucaultiana, né? Agora, o que acontece é que lá no final, o Canguilhem, ele diz que o problema é que a forma como o Foucault se apropria do Bachelard, né, e do conceito de ruptura, né, de deslocamento, de descontinuidade histórica, extrapola o domínio do Bachelard de uma forma que não conviria, que traz problemas para a ciência, para o pensamento científico. Por quê? Porque o Bachelard ele tá circunscrito às regionalidades que ele demarcou. Então, para ele pode falar que Einstein foi uma revolução no âmbito da física, porque desloca a maneira como o mundo físico era compreendido no paradigma newtoniano. E depois ele pode falar que a física quântica, e dentro da física, olha como ele vai regionalizando, né? A física quântica em si a descoberta dos quantas já é uma revolução. Dentro das teorias de física quântica, né, quando Planck constrói primeiro a constante de Planck, depois quando Bohr fala do princípio de complementaridade, já tem uma fratura, né? Depois, quando o Heisenberg leva isso mais adiante, diz que o princípio de incerteza é outra fratura. Quando o Bloom tenta reconstruir isso numa teoria coerente, que ainda seja determinista, né? Mas para isso ele tem que construir o conceito de não localidade da subpartícula, então aí já tem um outro deslocamento. E isso, então, são rupturas internas ao pensamento científico, né? É nesse sentido que o Bachelard está pensando. Quando Foucault diz que as epistemes se deslocam, existem rupturas entre as epistemes, né, ele está pensando algo para muito além da ciência, e é por isso que ele chega na região do saber. E aí no saber a ciência passa a ser uma regionalidade entre outras, que também vão estar as artes, que também vão estar as pseudociências, todas elas duelando, né, em conflito belicoso para disputa pela verdade, né? E daí na nossa sociedade aquilo que tem o estatuto científico é mais verdadeiro do que as outras coisas. E daí é muito importante que ele faça isso para dizer, por exemplo, né, que o direito penal não pode ser uma ciência. Nunca vai poder ter a pretensão de verdade. E quando ele tem, ele acaba exercendo efeitos sobre o delinquente. Pode separar efeitos políticos, pode separá-lo do convívio social e enclausurá-lo na prisão. E quando a psiquiatria se constitui como pretensa ciência, ela pode exercer um poder de violência sobre um determinado corpo social, né, que uma determinada parte do corpo social, sobre aqueles que são considerados loucos, diagnosticados assim, e também separá-los do convívio dos demais, e assim por diante, acontece com o médico. Agora, o Canguilhem fala, mas e quanto às ciências? Será que essa análise do Foucault, depois que ele faz a análise da racionalidade, do saber, né, será que ela ainda vale para as matemáticas? Será que ela ainda vale para as ciências da matéria, para ciências, né, e não para as pseudociências? E o Foucault, ele
Lá na Arqueologia do Saber, que é o texto para entender isso, né, ele fala das ciências também, mas ele fala, não é o meu assunto isso. Eu não estou discutindo, ele sempre deixa isso claro, não estou discutindo se as matemáticas são, de fato, um terreno seguro de cientificidade, porque é evidente que elas são. O problema é quando a economia, por exemplo, vai ser servida os modelos matemáticos para fazer uma ciência. Aí não, porque aí a economia não é a matemática, ela só está se servindo, né, de modelos de uma ciência constituída, sancionada, mas que só responde no seu sancionamento, né, como o Cavalier já dizia, já mostrava, né, ao seu dever intrínseco, a problemas internos às matemáticas. Né? É para resolver aqueles problemas que os matemáticos estão se debruçando há séculos, e não outros. Então, quando aquilo é apropriado por problemas extrínsecos à matemática, aí Foucault tem toda a razão em dizer que é um passo que a gente tem que examinar, né? Por que esse passo é dado, as condições políticas, o externo do poder, como é que ele interfere nisso. Agora, o Canguilhem se coloca essa questão, mas e lá no que ocorre de fato, não só nas matemáticas, mas sobretudo no domínio que é o dele, que são as ciências da vida. E aí a gente chega num ponto de polêmica entre os dois, né? Que eu levei um bom tempo para entender, que não é muito fácil, que pouquíssima gente falou, e talvez até nem tenha falado da forma como eu falei, né? Deixando a modéstia um pouco de lado. Eu acho que eu encontrei algo ali um pouco diferente do que geralmente se analisa, né? Quando se fala da relação entre Foucault e Canguilhem, né, e, portanto, Bachelard, que o Canguilhem, no fim da vida, e cada vez mais se diz um discípulo, né, pelo menos na forma como ele compreende a história das ciências, e tentando falar brevemente o que seria isso. Novamente, a arqueologia do saber, né? Eu falei Pasteur e Mendel, né? Na verdade, isso é um pouco complicado, né, mas é assim. Tem 4 autores que são fundamentais para o desenvolvimento da biologia no século XIX, que são o Pasteur, que inventa a microbiologia, que descobre no nível micrológico que já há vida, né? Que não há, portanto, geração espontânea, que é só da vida que vem a vida. E ele começa na cristalografia. O Pasteur não é biólogo de formação, ele é físico, né, químico, na verdade, ele é um químico, trabalha com a ciência dos cristais, e examinando os cristais, ele descobre que não é do cristal que... Claro, depois tem o Simondon, que é aluno do Canguilhem, que fala do princípio de individuação, né, e teria de ser feito também essa análise, né, do Canguilhem ao Simondon. Talvez alguém faça um dia, né, o Simondon é um autor muito difícil para mim, mas... Voltando ao Pasteur, né? O Bruno Latour tem um livro sobre Pasteur, o François Dagonet tem um livro sobre Pasteur, que o Canguilhem orientou também, o doutorado, que é maravilhoso, né? O do Latour é bom também, mais recente, o do Dagonet dos anos 60, e o Canguilhem, então, ele está pensando ali, junto com o Pasteur, né? Como que a biologia se constrói no nível micrológico. E isso recoloca algumas coisas que o Claude Bernard, né? Que eu estou falando, agora eu entrei na questão do Canguilhem, então eu peço desculpa, mas são autores que ele fala para responder essa pergunta, né? O Claude Bernard seria, lá no Normal Patológico, um autor fundamental em toda a reflexão do Canguilhem. Ele é o autor fundamental, porque foi ele que coloca a ideia de organismo, de regulação interna do organismo. Né? O que é um organismo? O que o organismo tem de diferente do não animado? Né? É um princípio de regulação interna. E constrói com isso um conceito novo, que é o conceito de meio interior. E esse conceito de meio interior é o grande conceito que seria, para o Canguilhem, o equivalente ao conceito de mundo, ou de universo na física, né? Ou de mundo em várias filosofias, como propriamente a do Heidegger, que também se serviu do Kuhl, que é um etólogo, né? Que fala em mundo ambiente, tudo. Esse conceito para o Canguilhem é um mundo interior. O ser vivo, o que é a totalidade para ele? É o mundo interior que ele constitui enquanto organismo. Só que esse organismo está em relação com o mundo exterior, né? Então, existe um debate que ele vai chamar de meio, que é o conceito biológico para o mundo exterior. Em biologia, né, não há como na física o universo e a matéria. Existe o organismo e o meio. Né? E o físico é pensado assim pelo biólogo também. Quem é o físico? É um vivente, né? É um vivente humano que busca, né, na sua constituição interna de vivente, entender o que são processos inanimados. Então, o biólogo tem algo a dizer sobre o físico.
né? E os físicos também ficam tentando definir a vida, né? O Schrödinger tem um texto lá, o que é a vida final e tudo mais, que é um debate interessante também, física e biologia. Mas aí o que o Canguilhem observa? Que existe uma descontinuidade, de fato, entre o Claude Bernard e o Pasteur, e vai existir outra, são 4 autores. O outro é o Charles Darwin, né, sobre a questão do transformismo das espécies. Existe princípios de transformação que são internos ao próprio organismo, né, na sua transmissão. E o Mendel, né, com a ideia da carga genética, os genes, né? E vai ter um debate entre Mendel e Darwin, e vai ter um debate entre Pasteur e Claude Bernard, que vão ficar em suspenso pelo século XIX, só vão ser integralizados totalmente com a descoberta do DNA na década de 50. E daí, a partir disso, o próprio Canguilhem vai ter de reformular toda essa teoria da vida, que aí é o Canguilhem dos anos 60 já, bem depois do Normal Patológico, né, que ele escreve alguns textos, o conceito e a vida é o principal deles, são algumas conferências. Uma retificação, reformulação, né, do conceito de vida. Agora, o Foucault, quando ele fala disso, na arqueologia do saber, e mesmo a forma como ele constrói essa história da biologia nas palavras e as coisas, ele precisa pôr a episteme primeiro, o a priori histórico primeiro. E é do a priori histórico que vai emergir o conceito de vida. E é nesse ponto que o Canguilhem vai dizer que não, né? E aí vai dizer que se eu sou um biólogo, então a vida tem que vir primeiro, e ela não pode ter um outro a priori. E aí ele vai construir um conceito, que é o conceito de a priori biológico, né? Esse conceito de a priori biológico, até escrevi, tem um artigo até engraçado isso, eu tenho acho que uns 15 artigos já publicados, né? Nenhum foi recusado até hoje. Esse foi, né? Canguilhem responde Michel Foucault, a priori biológico versus a priori histórico, né? Então, eu até tenho orgulho disso, que mostra também uma certa resistência, né, da gente entender. Eu levei tempo para superar essa resistência, não quero dizer que eu esteja certo, né? Mas, enfim, é o resultado de uma pesquisa, vocês podem concordar, discordar com a pesquisa, né? Mas eu considero uma pesquisa consistente, com remissão aos textos, né? Eu mostro onde é que o Canguilhem fala desse conceito, onde é que ele se diz e cita que o Foucault, né, no a priori histórico e biológico, e mesmo na resenha dele de 67, As Palavras e as Coisas de 66, né, ele não, é claro que ele não quer se contrapor ao Foucault, ele está fazendo uma defesa, mas ele, como exímio escritor que sempre foi, também deixa lá, para quem souber ler, uma divergência com o Foucault, né, que ele fala, é mais uma questão, não é bem uma divergência. Mas quando ele diz, não é o Kant, é o Augusto Comte, o que ele está dizendo? E ele começa o texto falando, né, o Comte poderia ter escrito uma história da loucura. Olha que interessante, né? E só há para ele 2 autores que levaram a sério Dom Quixote como um acontecimento filosófico, né? Ele fala assim, os dedos de uma só mão podem servir para contar quais foram os autores que levaram a sério Dom Quixote como um acontecimento filosófico. Eu só conheço 2, Michel Foucault e Augusto Comte. Então ele começa aproximando os 2. E lá na frente ele diz, o que o Comte tem? O Comte, ele se achava o verdadeiro Kant, porque foi ele que deslocou o mundo, né, o universo metafísico, no qual, na natureza, no qual existe o sujeito autônomo, né, que é a terceira antinomia da primeira crítica do Kant, que depois vai ter seu desenvolvimento na terceira crítica, em que o Kant vai pensar a natureza e a liberdade novamente, né? Mas isso é colocado num sentido metafísico. Quem coloca isso no sentido biológico é o Augusto Comte. E aí ele vai pensar, né, o Comte, e vai tentar reformular as categorias kantianas a partir de conceitos da fisiologia orgânica, né, vai apropriar da ciência do seu tempo, com vários problemas. Não é que é um elogio ao Comte, mas também o Foucault não faz elogio ao Kant, mas a questão é colocar o deslocamento da questão, né? Não é uma questão metafísica, é uma questão fisiológica, o organismo e o seu meio. E essa revolução, ela não tem a priori histórico anterior, ela é a revolução copernicana biológica. E é uma ficção também, e é por isso que o Nietzsche é importante, né? Não é que a ciência é a verdade, né? Isso que é importante dizer também, no meu Canguilhem, como eu leio, né? Não é uma teoria da verdade, é uma teoria da aparência, com pretensão de verdade, né? E com pretensão de superação e retificação dos erros. Agora, e é aí que o Nietzsche dá a palavra final, embora também não seja o próprio Nietzsche, porque o Nietzsche rejeitava a solução pela ciência, a questão era com a arte. E o Canguilhem fala, né? Mas o que o Nietzsche não viu, e aí o Canguilhem escreve isso, um texto que eu traduzi também,
A ciência, segundo Nietzsche, ainda está pensada num paradigma cartesiano de verdade e de erro. Não são os erros do entendimento, são os erros biológicos da vida, os erros mutacionais da vida. Quem compreenderia a ciência como um erro biológico no sentido da transmissão dos códigos genéticos? Isso é a ciência para o Canguilhem, um erro da vida, um erro da errância da vida que constrói no seu viver, no seu caminhar, nesse vivente específico que é o ser humano, a ciência como algo necessário. E daí é algo necessário, porque se colocando no a priori, a prioristicamente, a minha condição biológica frente a um meio, querendo resolver os problemas que, enquanto ser vivo, como são a doença, o sofrimento, a angústia, a morte, com relação a esse meio, eu preciso constituir ciências. E elas me são úteis e me são necessárias, né? E daí a medicina, né, o que vai ser? Vai ser uma técnica, né, que vem antes das ciências, e uma técnica de auxílio na retificação da superação desses obstáculos patológicos. E dela deriva a ciência, e não o contrário. Então, agora eu falei do Canguilhem, apresentei a teoria histórica, filosófica do Canguilhem para responder essa pergunta, né? Até agradeço e peço desculpa por ter me alongado tanto para responder, mas eu acho que a questão é essa. Então, a diferença, né? A descontinuidade no Foucault está no objeto, é saber ou é ciência. Porque se for saber, então aí eu vou deslocar também o que é a ciência. E aí, aqueles que trabalham com a epistemologia histórica, que são o Canguilhem, principalmente, vão se sentir instados a responder, né? E aí, até encerrando essa fala longa aqui, ele fala assim, no prefácio desse último livro, né, que ele já está velho demais para abandonar os axiomas que ele tornou como seus, né, tomou como seus já há 40 ou 50 anos, e que ele não se importa em ser tomado por um fóssil conceitualista. Escrevia demais. É isso a minha resposta. Caio, a gente tinha combinado até as 10h30, né? Extrapolamos aí 10 minutos do seu horário, só que eu acho que eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, se você puder me ilustrar um pouco o que você pensa acerca disso. Fica à vontade, eu tô disponível, João Mar. Não tem problema bom. não. Vamos considerar essa a última pergunta, tá? Mas 36 anos depois da morte de Michel Foucault, qual a principal contribuição do Foucault para pensarmos tanto o fenômeno da fake news quanto esse negacionismo que o Brasil vive, sobretudo em relação à pandemia? O que é que você pensa a respeito disso? Pode ser uma pergunta difícil. Essa daí me pegou de surpresa. Fake news e a pandemia. Bom, sobre fake news, eu acho que o Foucault foi um autor que trabalhou nesse campo, né, da fronteira entre verdade e falsidade. Né, porque a mentira não é o oposto da verdade, a mentira é o oposto da veracidade, né? Então, acho que o Foucault coloca essa questão, verdade e erro, de um lado, e de outro lado, veracidade e mentira, né? Quanto à veracidade e mentira, a gente tem uma disputa que é em termos políticos e em termos, eu chamaria de até energéticos, né? Eu penso essa disputa política em energéticos, talvez fique estranha a formulação, mas um campo de forças. Né? A mentira ela é imposta como força, pela força e pela mobilização do aparato técnico, né? Todo o progresso técnico, como o Poiré diz num texto brilhante que ele escreve em 43, que se chama Reflexões sobre a Mentira, que eu traduzi também, está na revista Ipseitas, ele diz o seguinte: a mentira é algo milenar. Existem filósofos que falaram desde a antiguidade. Platão fala da mentira e da propagação da mentira na República. O Aristóteles dedica boa parte da retórica à mentira, né? Mas o que tem de diferente e no que haveria uma descontinuidade histórica na produção da mentira hoje? É que a mentira é produzida para as massas e se dirige às massas e se utiliza do aparato técnico, né? Se utiliza do progresso técnico, que na época do Poiré era a imprensa, e na nossa época são os smartphones e as redes sociais, para a produção massiva da mentira, né? Isso influenciou alguém, por exemplo, como Hannah Arendt, né? E o Derrida tem um texto sobre a mentira também, que é uma conferência aqui em São Paulo, no MASP, em que ele recorre ao Poiré e tira conclusões para além dele também, né? O Nietzsche tem um texto também, mas é sobre outro assunto, verdade e mentira. Não é sobre a questão das fake news, da produção da mentira, mas eu lembrei do título também. Mas o que eu acho, então? Você perguntou do Foucault, estou falando do Poiré, mas esse texto eu acho muito importante, né? Para a gente pensar a mentira
em outro sentido, né? Não se trata só, por isso que eu falo, né? Não é a questão da verdade, do erro, no sentido cartesiano, é verdadeiro ou é falso. A questão é pensar a produção da mentira como força política, né? Então, esse enfrentamento tem que se dar nesse campo de forças políticas. Não adianta contrapor a uma mentira abominável e inverossímil, né? Os caixões estão vazios, não existe pandemia, isso tudo, com uma constatação fática de que de fato existe, né? Isso não vai funcionar. A questão é como é que isso está sendo colocado como uma construção política e como é que isso tem mobilizado os desejos das massas. Aí a gente tem um encontro, né, entre diversos teóricos sobre a ascensão do fascismo europeu nos anos 40, sobre a necropolítica, o conceito de biopolítica do Foucault, e tudo isso a gente consegue recolocar e talvez organizar melhor, né, esse pensamento nosso sobre o que é a emergência do fascismo no Brasil, né? E como que a fake news tem a ver com isso, o negacionismo tem a ver com isso, o anticientificismo tem a ver com isso, né? A idolatria, a um pretenso esoterismo, que nem esoterismo é, porque ele não é sério, né? Quando a gente vê aí gurus falando e coisa e tal. Então, tudo isso, né, eu acho que o Foucault abordou isso. Como é que a política é feita não só pelos cientistas, né, mas a política, ou por aqueles que estão buscando a verdade, a construção da verdade. E o exemplo do Cavaillés, né, e do Poiré, do Canguilhem, e desses, né, e por isso que eu acho que o Foucault é um herdeiro dessa tradição, e ele termina a vida dele falando sobre a questão da verdade, né. A própria verdade também deve ser construída, né, eu encerraria assim, como uma atitude ética, né? É o Spinoza de novo. É ontologia e é ética. Aquele que busca a verdade, que se lança nesse devir pela verdade, pelas retificações, pela superação do erro, e agora no sentido biológico, não apenas matemático, né? Aquele vai se defrontar com obstáculos mil à sua frente. Obstáculos políticos, obstáculos... Isso tudo que em biologia se considera o meio, né? E existe um meio político, né? E o meio político é hostil à vida, por definição. A vida é resistência ao meio. O meio é hostil. Então a gente tem que buscar o quê? Construir formas de resistir, né? E aí como a gente vai fazer isso e tudo mais, aí tem que entrar em contato, fazer circular as ideias, aqueles que são afetos, né? Palavra da moda, e não à toa, né? Eu gosto da palavra afeto, que é espinosista também. Isso tudo tem que circular para construir um corpo político que consiga superar esse outro que produz o medo, que produz enfim, a angústia, que produz os horrores, né? Tudo isso. Eu encerraria, então, com uma alusão ao tratado político do Spinoza. Muito bom, Caio. Caio, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no grupo de estudos Michel Foucault, Atualidade, Ética e Biopolítica. Espero que essa seja só a primeira de muitas apresentações e contribuições que você possa nos dar. Também gostaria de estender o meu agradecimento a todos que estiveram nos acompanhando, tanto pelo YouTube, tanto pelo Google Meet. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima semana. Tchau, tchau.